Olá! Hoje vamos dar sequência às nossas aulas sobre a culinária do Sul. Hoje faremos um galeto ao primo canto com uma polenta frita. Além do galeto, teremos um tortel de abóbora e uma cuca de banana. Bora cozinhar? Vamos começar pela cuca, que ela vai ao forno, ela vai demorar um tempinho. Então, o que eu preciso para a cuca? Os ingredientes, a lista está na ficha técnica, está no vídeo, mais uma gema, açúcar. E eu vou incorporar essa gema nesse açúcar. Vocês vão perceber que é um pouco difícil mesmo incorporar a gema ao açúcar. Mas incorpore o tanto que conseguir. Uma vez incorporada a gema ao açúcar, eu vou adicionar manteiga. A manteiga também, ela vai me ajudar aí nesse processo de incorporar os ingredientes. Açúcar. E eu vou incorporar essa gema nesse açúcar. Vocês vão perceber que é um pouco difícil mesmo incorporar a gema ao açúcar. Mas incorpore o tanto que conseguir. Uma vez incorporada a gema ao açúcar, eu vou adicionar manteiga. A manteiga também, ela vai me ajudar aí nesse processo de incorporar os ingredientes. Aqui eu estou usando um fouet, tá? Mas se você quiser fazer utilizando uma batedeira, enfim, pode também o processo, mas pela quantidade, às vezes a batedeira, pelo tamanho dela, ela não vai bater a quantidade de mistura. Então agora eu vou ir acrescentando a farinha de trigo. Vou incorporar a farinha de trigo também. E o amido. Então eu tenho uma massinha, ainda seca, mas está tudo muito bem misturadinho. Agora eu vou começar a acrescentar os líquidos aos poucos, Um pouco de leite. Mais um pouco de leite. Mais leite. Agora eu vou entrar com o conhaque, também aos poucos, misturando bem. Tá vendo? A massa, a mistura, ela começa a tomar uma textura de massa. O finalzinho do conhaque. E por fim, para finalizar, eu vou utilizar, eu usei primeiro a gema do ovo, eu bati a clara do ovo em neve e vou envolver a clara do ovo em neve a essa mistura. Então isso vai ajudar a dar a questão do líquido. Vou colocar também uma raspinha de limão, tá? E o fermento.
Agora eu vou entrar com minha clara em neve. Agora a massa ela vai tomando, ó, a consistência desejável. Olha, a massa ela vai ficando, né, com essa consistência cremosa. No início parece, né, que vai ficar muito seco, mas a hora que a gente mistura todos os ingredientes, a massa adquire, né, uma textura, né, um aromazinho de limão. Uma vez feita a massa, eu vou pegar uma forma, né? Essa aqui é uma forma de bolo inglês, proporcional à minha massa, a quantidade de massa, e eu vou untar essa forma. E eu estou usando aqui um desmoldante, que é nada mais, nada menos, óleo e farinha. Aqui é um pouco mais prático, mas é só passar óleo e depois enfarinhar, que o processo é o mesmo. É importante untar bem para a nossa cuca não grudar. Pronto. Acrescento a minha massa da cuca na forma. Eu vou agora colocar por cima da massa da cuca. Eu peguei banana caturra, cortei em rodelas e vou distribuir a banana sobre a massa da cuca. É importante, gente, nunca encher demais a forma. Eu nunca devo ocupar mais do que 2/3 da forma. Por quê? O meu bolo ele vai crescer, né? E a hora que ele crescer, se tiver enchido demais a forma, corre o risco de transbordar. E não é isso que a gente quer. Esse bolo é muito gostoso, serve para fazer um café da manhã, combina com um cafezinho. E é muito fácil de fazer, acima de tudo. Pronto, coloquei a banana sobre a forma. Agora eu vou fazer uma farofa, tá? Para cobrir essa mistura. Para minha farofa da cuca, eu preciso de farinha de trigo. Como eu já disse, as quantidades estão na ficha, né, e na tela. Açúcar e uma pitada de canela. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou misturar isso muito bem, né? Vou misturar muito bem. Eu posso misturar bem, posso utilizar uma colher ou a mão, né? Posso utilizar uma colher ou a mão, que a mão depois ela vai facilitar que eu, na hora de polvilhar, enfim, eu misturo muito bem os ingredientes. E com a ajuda de uma colher e com a mão, a gente vai cobrindo essa mistura com a farofa. E aí, olha só, eu cubro bem a mistura. E agora eu vou levar essa mistura para forno pré-aquecido a 180 graus
por aproximadamente 30 minutos. Tá bom? Então, depois de aproximadamente 30 minutos no forno, a nossa cuca já está assada, então ela foi desenformada e já está prontinha, né, para ser servida. Agora nós vamos preparar uma polenta frita. A polenta vai acompanhar muito bem o nosso galeto. Né? Para o preparo da nossa polenta é só seguir a ficha técnica ou a descrição no vídeo. Mas é muito fácil. Né? Primeiramente, em uma panela, eu vou colocar um fio de azeite. Eu vou entrar com um pouquinho de alho. Para a polenta, eu posso fazer a polenta, eu posso utilizar um caldo de carne ou água. Se eu utilizar um caldo de carne, ela vai ficar mais saborizada, com aquele gostinho de carne, ou mesmo um caldo de frango, né, um caldo de legumes, mas hoje nós vamos utilizar água. Então, eu vou primeiro dourar um pouco meu alho, né, num fiozinho de óleo. Eu vou entrar com água. Erva doce. E assim que a água começar a ferver, eu vou adicionando aos poucos e eu vou deixar cozinhar bem. Eu entrei, então, com a nossa... Então, depois que eu entrei com a minha sêmola de milho, eu vou mexer bem. Eu vou deixar ela cozinhar bem. E quando estiver bem cozido, eu vou transferir para uma vasilha. E vou cobrir também com plástico filme. Ah, já ia me esquecendo. Vamos colocar sal. Vou colocar mais um pouco de sal. Você pode sempre ajustar o tempero. Colocar mais ou menos sal. Uma vez também a polenta frita, você pode colocar sal também. Pronto. Nossa polenta já está cozida. Então eu vou transferir para uma forma. Agora eu vou nivelar.
e vou cobrir com plástico filme. E a gente leva para a geladeira e espera esfriar. Pronto. Após aproximadamente 1 hora, a nossa polenta ela já esfriou. Eu vou retirar, né, o filme plástico e vou retirar a polenta da forma. Posso utilizar uma faca para ajudar ela soltar com uma facilidade maior. E a nossa polenta. Agora eu vou cortar em tamanho de bastões e nós vamos fritar a polenta para servir com o galeto. Bom, gente, agora a nossa próxima receita vai ser um tortelli de abóbora. Primeiro eu vou fazer a massa, porque a massa precisa de dar um descanso. E aí eu faço o recheio e depois a gente vai rechear essa massa com esse recheio. Né? Para o nosso tortelli, o que eu preciso? Eu vou utilizar uma semolina, as quantidades estão na ficha técnica e também no vídeo. Estou usando semolina. E eu estou utilizando farinha de trigo. Tem gente que já gosta de fazer direto na mesa, mas eu prefiro fazer primeiramente em um bowl, né? Porque evita, né, de sujar e de espalhar. Então, e ovo. Eu tenho que pensar que para cada 100 gramas de semolina ou, né, farinha de trigo, para cada 100 gramas eu vou utilizar um ovo. Aqui, como eu estou utilizando 200 gramas, eu vou estar utilizando 2 ovos. E aí nós vamos começar então a trabalhar essa massa. Caso a massa fique muito seca, eu vou poder depois adicionar aos poucos uma quantidade pequena de água. Então, ó, o meu recipiente é só para uniformizar, para não bagunçar, para não fazer muita bagunça. Depois eu posso transferir tudo para a bancada, né? E trabalhar a minha massa. Eu vou trabalhar a massa até que a massa fique homogênea. Estou sentindo que minha massa está um pouco seca, então, como eu falei, eu posso entrar com um pouco de água.
E aí, uma vez que minha massa estiver toda incorporada, eu vou cobrir essa massa com plástico filme. Vou dar um descanso para essa massa. E eu vou começar depois a abrir a massa. Pronto. Uma vez que a massa já foi trabalhada, agora eu vou cobrir a massa com o plástico filme e geladeira. Enquanto a nossa massa ela foi para a geladeira, para descansar, a gente vai fazer o recheio do nosso tortelli. Para esse recheio, o que a gente precisa? Então, eu estou pré-aquecendo uma frigideira, vou colocar um fio de azeite, vou entrar com alho e cebola. As quantidades estão na ficha técnica e na descrição do vídeo. Eu entro com alho e cebola. E deixo dourar. É muito importante a gente mexer para que o alho e a cebola ele cozinhe, né, de uma forma uniforme, né, para não deixar queimar. Eu vou entrar, né, olha só, o alho começa a liberar o aroma, a cebola. Eu entro com a minha abóbora, né, que ela foi cozida em papel alumínio no forno por aproximadamente 40 minutos. E quando ela estava ainda quente, eu espremi. E essa massa de abóbora cozida e espremida, ela vai incorporar ao meu recheio, ao alho e à cebola. Depois que eu incorporei a abóbora cozida, aqui eu vou mexendo, vou temperar com sal a gosto. Pode colocar também uma pimentinha, noz moscada, cheiro verde. E aí eu vou colocar parmesão e pão até eu atingir a consistência desejada. Eu preciso de uma massa um pouco mais firme, tá? Depois ela vai para a geladeira, ela vai esfriar. E aí, enquanto isso, eu vou começar o processo de abertura da minha massa. E depois vou recheá-la, cozinhar e servir com uma manteiga saborizada com sálvia. Ok? Agora é só reservar. Bom, gente, a massa ficou lá na geladeira, tem que ficar pelo menos por 15 minutos. E aí a gente pode abrir a massa de duas formas, tá? Uma forma, em casa, para quem não tem um cilindro, é utilizar um rolo. Utilizando o rolo, é um processo um pouco mais, vamos colocar, pesado, no sentido de, vai exigir um pouco de braço, mas nada que a gente não consiga, como as velhas mamas italianas, né? Eu vou passando farinha na massa e vou esticando a massa no rolo. Vocês vão ver que na hora que eu estiver abrindo a massa no cilindro, é muito mais rápido, é muito mais simples, tá? Importante que eu vá jogando farinha
na massa e eu vou esticando essa massa. Eu tenho que ir esticando, coloca força e vai abrindo. E o importante é que a massa ela fique toda com uma mesma textura. Ela fique toda com a mesma espessura. Eu tenho que lembrar que essa massa vai ser uma massa dobrada. Ela vai receber recheio e ela vai ficar dobrada. Então, o que eu preciso de entender? A minha massa ela tem que ficar bem fina. Ela precisa ficar bem fininha, uma vez que ela vai receber recheio. Olha aqui. Eu tenho uma massa bem fina. Eu vou mostrar como a gente pode rechear essa massa por dois processos. O primeiro processo, eu vou utilizar um cortador, e aí você pode utilizar, tem ele quadrado, tem ele redondo, tá vendo? Tem ele com esse formatinho, né, de ondinhas, tá? Então, olha, eu peguei a massa, vou cortar. Depois eu vou pegar o recheio, vou colocar o recheio e vou fechar a massa. Mas daqui a pouco eu mostro na hora que eu estiver recheando a massa. Vou deixar aqui. Sempre importante, se a massa for ficar muito tempo, né, descansando, cobrir a massa com plástico filme para ela não ressecar. E abrindo no cilindro, vocês vão ver que é bem mais rápido, bem mais tranquilo. O cilindro a gente começa numa abertura chamada de 0, sempre passar 2 vezes, é importante que se passe 2 vezes. A gente vai passando farinha na massa. E aí o cilindro você vai ajustando ele. Vocês vão perceber que no cilindro é muito mais fácil, a gente consegue abrir muito mais massa. Mas se eu não tenho cilindro, não quer dizer que eu não possa fazer massa. Então eu comecei no 0 e é sempre bom ir virando, ó. Passei para o número 1. Estou passando para o número 2. Vou passar para o número 3. Sempre 2 vezes em cada número. Número 4. E esse processo vai até o número 7, que eu quero uma massa bem fina. Sempre passando 2 vezes. O 5.
E em casa é a hora de pedir ajuda para a mãe, para o pai, para o marido aí, ó, para a esposa. E fazer uma grande festa. Então a gente vai abrindo. Agora já passei para o número 6, meu penúltimo número. Olha a rapidez. E o último número, essa aqui vai até o 8. Mas no 8 ela vai ficar muito fina. Ela vai até o 9 essa, na verdade. Mas ela vai ficar fina demais. Então eu vou abrir só até o 7. Eu acho que eu vou passar no 7 só uma vez, que ela já está muito fininha. Essas maquininhas também, você tem ela com motor, que facilita muito. Eu até tenho um motor ali, mas eu quis utilizar manualmente. Pronto. Olha como é que a massa ficou linda. Fininha. E agora a gente vai começar o processo de recheio. Eu vou ali buscar o recheio do tortel que estava gelado. Você cortou? Pronto. O nosso recheio do tortel gelou. Então, o recheio do tortel gelou. Eu vou na forminha, tá? O que eu vou fazer? Eu não vou fazer tudo, eu vou fazer só uma camada, só para demonstrar. Eu vou colocar a massa, pego o recheio, faço uma bolinha, né, com o recheio, coloco por cima, água, um potinho com água. Faço a bolinha pro recheio. Coloco na forminha. O recheio. Depois, com auxílio de um pincel, eu vou untar as bordas da massa, que vai ajudar a me dar aderência. Aí eu vou fechar a minha massa. Vou até cortar aqui. Deixa eu cortar para facilitar, para mostrar melhor. Ok? Cobri. E agora, né, com o auxílio de um rolozinho, eu retiro as sobras da massa e olha que lindo. Bonitinho o meu tortel.
recheado. Como eu falei, a gente pode, né, com o aro, fazer cortes. E aí, gente, pode ser aro de vários tamanhos, de vários formatos, pode ser quadrado. Existe, né, no mercado uma forma com esse formatozinho aí também, que pode modelar desse jeito. Mesmo processo. A gente vai pegar o recheio. É um trabalho muito artesanal, né? Você vai colocar o recheio, você vai vir com a água, você vai untar as pontinhas. Isso vai ser bom quando vocês forem agora num restaurante italiano, para dar valor a cada massinha que vai sendo feita uma a uma. Essa é um jeito. Tem um outro jeito? Sim. Aqui, ó, esse é um jeito. Eu posso cortar e rechear uma a uma. Eu posso também, se eu quiser, abrir essa massa novamente aqui. Deixa eu usar o cilindro, que o cilindro me agiliza o processo. Eu posso também fazer dessa forma. Eu vou abrir a massa. Ela já está fininha, estou só acertando. Pega esses prontos que mais próximo da bancada aí, por favor. Esse aqui? Pegar para quê? Eu posso também abrir a massa. Eu posso fazer assim também, ó. Posso colocar o recheio. Assim vai ser mais fácil, inclusive. Dá o espaço entre um aro e o outro. Vamos untar com água. Eu vou fechar. Depois eu vou vir com o aro. E eu corto. Hoje essas formas, elas ajudam a gente muito. Né? Uma forminha de plástico você compra numa loja de R$ 1,99 e a gente agiliza e muito o nosso processo, né, gente?
agilize muito. Mas tem gente que usa até forminha de gelo, enfim. Mas é uma forma também de servir. A gente não vai deixar de fazer porque a gente não tem massa, não tem uma forma. Tá? Então você pode cortar, juntar, pode cortar ela quadradinho e juntar, pode abrir a massa, um monte, e depois fechar. E agora, mas uma forminha dessa é muito fácil da gente adquirir, enfim, e fica com acabamento estético legal. Agora a massa, o cozimento dela é muito rápido, então eu vou fazer a cocção, uma manteiga de sal e a gente vai finalizar a massa. Gente, então, vamos dando sequência à nossa cozinha do sul e a gente vai fazer então o galeto primo canto, né? Um galetinho frito, bem gostoso, enfim, ele vai acompanhar a nossa polenta e junto um agrião. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou pegar o galeto, a gente vai dar um corte no sentido longitudinal no galeto. Eu preciso abrir o galeto mesmo, ó, dividi-lo ao meio e vou dividi-lo ao meio novamente. Então, eu tenho duas bandas de galeto. E aí eu vou temperá-lo com pimenta do reino, e sal. E sal. E agora a gente vai para a panela. Então vamos colocar, né, um fiozinho de azeite ou de óleo numa panela, entrar com manteiga. E a gente vai entrar com o nosso galeto. Envolvendo bem o galeto inicialmente na manteiga. É importante agora deixar ele incorporar bem os sabores. A gente vai entrar com um pouco de cebola, tá? Nessa mistura. Vou entrar também com alho. Um pouquinho de noz moscada ralada. A ideia é extrair o máximo de sabor do alho, da cebola, da noz moscada. A gente vai entrar também com um pouquinho de manjerona.
e sálvia. As quantidades, tá tudo na ficha e na tela. Eu vou envolver isso bem. Depois eu vou entrar com vinho branco seco. E vou deixar cozinhar esse galeto. Ele está sendo feito na panela, mas eu poderia fazê-lo também ao forno. Tá? Ele poderia fazer essa cocção ao forno. Estou deixando ele incorporar bem, ó, esse alho, essa manteiga. Está incorporando bem, manjerona, alho, manteiga. Essa manjerona e essa sálvia, ela vai liberando sabor e vai aromatizando o nosso galeto. Ele precisa de passar pelo processo de cocção. E aqui eu vou entrar, deixa ele dourar mais um pouquinho, depois eu vou entrar com vinho branco e vou tampar e vou deixar ele cozinhar. Repetindo, né? Se você preferir, você pode finalizá-lo também no forno. Vai funcionar super bem também. E agora eu vou entrar com vinho branco seco. E se for preciso, caso seja necessário, depois eu posso ir acrescentando água à cocção do galeto. Então agora eu vou deixar ele cozinhando aqui. Deixa ele cozinhar bem. Enquanto isso eu vou finalizar o nosso tortel. O tortel, ele foi feita a cocção dele, né, em água fervente, com sal. E agora a gente vai pegar um pouco de manteiga. A gente vai saborizar essa manteiga com um pouco de sálvia, para dar um sabor ao nosso tortel. Uma manteiguinha de sálvia. A folha de sálvia eu posso inclusive retirá-la depois aqui, que ela saborizou. Eu posso utilizá-la como decoração do prato, inclusive vai dar uma certa crocância. A folha de sálvia fritazinha na manteiga. E eu vou entrar com o meu tortel. Cuidado porque tinha água no prato, vocês viram, né? Espirrou por causa de água. Então, vamos colocar um a um. Então, a gente está saborizando esse tortel numa manteiga de sálvia. Agora vamos finalizar nosso prato.
Enquanto isso, deixa eu dar uma olhadinha no nosso galeto. Nosso galeto está ficando cozido. Pode deixar ele cozinhar mais. Então vamos lá, gente. Então vamos empratar o nosso torteio, né? Enfim, vou servi-lo num prato fundo. Ele foi aromatizado numa manteiga com sálvia. A gente pode fazer uma montagem bem generosa. E aquelas folhinhas de sálvia crocantes que nós fizemos há pouco, elas podem entrar também no prato para dar, né, um toque. Gente, o nosso galeto ficou pronto. Então a gente vai fazer a disposição do galeto no prato. A gente vai pegar a frigideira que a gente fez a cocção do galeto. A gente vai passar um agriãozinho nela para dar uma murchada. E a gente não perder nenhum daqueles sabores que está ali. Só passar, pode desligar o fogo. Ok. A gente vai levar junto do galeto. E vai acompanhar com a nossa polenta frita. Então, finalizando a nossa aula de hoje, vamos apresentar os pratos: galeta primo canto, com polenta frita, torteia de abóbora, aromatizado na manteiga de sálvia e cuca de banana. Vem cozinhar com a gente. E o de vocês aí, como é que ficou? Eu quero ver as fotos, viu, gente? Então, faça as fotos, manda para mim que eu quero ver. Ficou bom? Dá esse retorno, tá bom? Abraço.